Agora vamos implementar o método incluir cliente, né? Porque ele vai ser um método mais simples. E eu vou deixar o retirar cliente por último. Então, vou pedir para o Visual Studio gerar esse método aqui para mim. Vou clicar, selecionar aqui a palavra, né, o nome do método, e vou apertar F12, que ele vai ser levado para definição do método que o próprio Visual Studio acabou de criar. Então, a primeira coisa, como sempre, vou dar um limpar tela, um clear. E aqui vou estar escrevendo as opções de menu. Right line. Eu vou dar uma ligeira pausa aqui no vídeo para poder continuar escrevendo as opções de menu, que não tem nenhum segredo, que vai ser só repetição dessa opção que eu acabei de escrever. Pronto, já terminei de digitar aqui todas as opções de categorias. Como vocês podem notar, eu estou utilizando acentos aqui o tempo todo e em nenhum momento eu precisei fazer uma definição de idioma, né? Porque no C Sharp e utilizando aí o .NET Framework, se eu não me engano, o que vai ser levado em consideração aí vai ser o idioma utilizado no seu sistema operacional. Ou seja, se você estiver utilizando acentos no seu próprio sistema operacional que já é em português, você não vai ter nenhum tipo de problema. Só que se você for distribuir o seu sistema, o seu programa em outro sistema operacional que não seja em português, talvez venha a dar algum problema, venha trocar aqui os caracteres especiais. Mas aí há uma forma de você definir o idioma como português, independente do sistema operacional, que eu não vou estar detalhando agora também, por questões aí de praticidade, né? Para a gente não estar estendendo muito o nosso vídeo. Então aqui eu vou definir essa variável do tipo categoria. Eu peço um pouquinho de desconto, peço um certo desconto aí para vocês na digitação que vocês estão vendo, porque estou digitando no meu notebook, então digitar no notebook é sempre uma certa dificuldade, né? Nosso computador desktop é nosso teclado, né? Mas normal é bem melhor. Então eu vou estar definindo aqui a nossa variável categoria com um valor default do nosso numerador de categoria. Esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui é definir o valor padrão do enumerador, que como é um tipo valorado, vai ser aí nesse caso o primeiro item aqui do nosso enumerador, que é a letra C. Né? Tem várias formas de estar trabalhando com isso, né? Definindo o valor padrão. Você pode definir o valor padrão de uma string, por exemplo. Só que aí nesse caso da string vai ser, o valor padrão dela vai ser nulo, porque uma string é um tipo de referência, né? Não é um tipo de valor. Né? Isso é uma coisa que vocês podem estar pesquisando depois também, que eu não vou estar entrando em detalhes, mas o que eu vou estar fazendo aqui agora é importante definir essa variável dessa forma, porque eu vou estar me dando o luxo aqui de usar um recurso também do C Sharp, né, que é uma linguagem de alto nível, que é esse bloco de try catch. O que esse bloco aqui faz? Vocês não aprenderam sobre isso ainda, não sei se vão chegar a aprender, mas aqui basicamente é o seguinte, sem entrar em detalhes técnicos, o que acontece é que se você digitar qualquer código aqui nessa parte de cima, se esse código vier a dar erro, o seu programa não vai quebrar imediatamente.
antes ele vai cair aqui nesse outro bloco, que você pode estar utilizando para fazer qualquer tipo de tratamento ou até impedir que o seu programa venha quebrar, venha apresentar um erro para o usuário. Na verdade, esse cache aqui, a intenção dele é você pegar a exceção que foi gerada aqui nesse bloco anterior e fazer um tipo de tratamento antes de exibir para o usuário. Você exibir uma exceção tratada. Essa é a intenção do bloco try cache. Mas você pode fazer qualquer coisa que você quiser com esse bloco aqui. No nosso caso, o que eu vou estar fazendo agora está tratando a entrada do usuário para que ela seja de acordo com as opções que nós temos aqui de categoria. Então vamos lá, vou pegar essa variável aqui, categoria, que é do tipo enumerador, e vou usar um recurso bem legal também do C#, que você não vai ter disponível lá no C, que vai fazer para a gente a conversão da entrada que o usuário fez, já convertendo essa entrada para um item qualquer disponível lá no nosso enumerador de categoria. Então, o que esse enumPasso aqui faz? Ele pega o tipo do enumerador, que está sendo passado aqui no primeiro parâmetro. O segundo parâmetro faz a leitura do usuário ou da variável que você deseja converter ou passar como enumerador. E esse terceiro parâmetro define se essa entrada ou essa variável aqui anterior de leitura deve ser case insensitive ou não. Ou seja, o que ele digitar aqui, seja C minúsculo ou C maiúsculo, vai ser tratado de qualquer forma e a gente vai fazer essa conversão para o item correspondente lá da categoria. Se ele não digitar nada aqui correspondente aos itens que nós temos lá na categoria, ou seja, qualquer letra que não esteja lá, no nosso enumerador categorias aqui, qualquer uma dessas letras, o que vai acontecer é que vai gerar uma exceção. Mas qual a vantagem de estar utilizando isso? Porque a gente pode estar passando tanto letras como número, como a representação numérica também do nosso enumerador, uma opção a mais aí para o usuário. Por exemplo, se eu quiser passar a opção correntista, eu posso digitar a letra C, tanto maiúscula como minúscula, porque aqui o parâmetro de maiúscula e minúscula está permitido, está como um verdadeiro. Mas eu também posso passar o valor numérico dele, que é 0. Então, se eu digitar 0 ou C, o sistema vai entender que é a categoria do tipo correntista. Então, isso é uma coisa que é uma opção bem legal aí que a gente tem no C# para fazer esse tratamento. Lá no C a gente teve que fazer um switch case, o que tornou bem mais complexo aí o desenvolvimento. Então, se por acaso ele não conseguir fazer a conversão, eu vou entrar nesse bloco que está aqui e ao invés de deixar acontecer um erro no programa, vou fazer o programa quebrar, eu vou fazer um tratamento do meu jeito aqui. Eu vou definir a tela como vermelho. Eu vou escrever uma mensagem para o usuário, informando a ele
que a categoria é inválida. E vou dizer que a operação foi cancelada, para ficar entendido, né, que nada foi alterado. Vou resetar aqui a cor do console. E vou pegar esse bloco aqui de código. Permitindo que o usuário leia a mensagem de erro. Mas aqui eu vou fazer um return para a gente voltar à tela inicial do programa e não permitir aí que o nosso programa seja encerrado. Mas caso a conversão ocorra normalmente, aí a gente vai seguir adiante e vai fazer a inclusão desse cliente cadastrado aí esse novo cliente cadastrado na fila. Vou definir uma variável aqui do tipo cliente, vou alocar um espaço na memória aqui, né, como se diria lá no C, ou vamos alocar a memória aqui. E aí eu vou repetir a palavra cliente. Categoria vai ser a nossa categoria lá que foi convertida, só que ela não é um numerador, não é um item de numerador, na verdade é um string, a nossa propriedade. Vocês podem ver aí como está mostrando na tela que ela é uma propriedade do tipo string, então por isso que eu passei ela para string aqui, né? Fiz essa convenção. Vou repetir aqui a palavra cliente, vou preencher o número, que vai funcionar da mesma forma como a gente fez lá naquele for each, que eu comentei no começo lá do vídeo. A gente vai fazer um incremento aqui antes de estar atribuindo, tá? E após ter criado esse cliente, a gente vai utilizar o método add para colocar ele na fila. Tá? Então a gente vai exibir aqui uma mensagem de sucesso. Vou passar a tela aqui, a cor da letra de tela para amarelo. Vou dar um write line. Vocês estão vendo que eu estou digitando bem devagar, estou procurando explicar nos mínimos detalhes, mas com o passar do tempo, né, com mais experiência, vocês vão conseguir desenvolver aí bem rápido qualquer outro tipo de aplicação com essas teclas de atalho aí que a gente está vendo.